Diário do Dr. Seward, 26 de setembro. Não passou nem uma semana desde que eu disse fini, e já estou aqui começando de novo, ou melhor, continuando com o mesmo registro. Até esta tarde, eu não tinha motivos para pensar no que aconteceu. Renfield havia se tornado, para todos os efeitos, tão sensato quanto antes. Ele já estava bem à frente com seus negócios de mosca, e ele acabara de começar na linha das aranhas também. Então, ele não me deu nenhum problema. Eu recebi uma carta de Arthur, escrita no domingo, e dela concluo que ele está suportando maravilhosamente bem. Quincy Morris está com ele, e isso ajuda muito, pois ele próprio é um poço borbulhante de bom humor. Quincy me escreveu um telegrama também, e dele ouço que Arthur está começando a recuperar algo de sua antiga leveza. Então, por eles, toda a minha mente está em repouso. Quanto a mim, eu estava me estabelecendo no meu trabalho com o entusiasmo que costumava ter por isso, para que eu pudesse ter dito de maneira justa que a ferida que a pobre Lucy deixou em mim estava cicatrizando. Tudo está, no entanto, reaberto agora. E o que deve ser o fim, só Deus sabe. Tenho uma ideia de que Van Helsing pensa que também sabe, mas ele só deixa escapar o suficiente para manter a curiosidade. Ele foi a Exeter ontem e ficou lá a noite toda. Hoje ele voltou e invadiu meu quarto por volta das 5:30, jogando o Westminster Gazette da noite passada na minha mão. "O que você acha disso?" ele perguntou enquanto se afastava e dobrava os braços. Eu olhei por cima do jornal, pois realmente não sabia o que ele quis dizer, mas ele o tirou de mim e apontou um parágrafo sobre as crianças desaparecidas em Hampstead. Não significou muito para mim até chegar a uma passagem onde descreveu pequenas feridas perfuradas em suas gargantas. Uma ideia me impressionou e eu olhei para cima. "Bem", ele disse, "é como a pobre Lucy." "E o que você pensa disso?" "Simplesmente que existe alguma causa em comum. O que quer que a machucou também feriu essas crianças." Eu não entendi muito bem a resposta dele. "Isso é verdade indiretamente, mas não diretamente." "O que você quer dizer, professor?" perguntei. Eu estava um pouco inclinado a zombar de sua seriedade, pois afinal, 4 dias de descanso e liberdade daquela ansiedade angustiante e ardente ajuda a restaurar o ânimo. Mas quando vi o rosto dele, me preocupei. Nunca, mesmo no meio do nosso desespero com a pobre Lucy, ele pareceu mais severo. "Diga-me", eu disse. "Não posso arriscar nenhuma opinião. Não sei o que pensar e não tenho dados sobre os quais encontrar uma conjectura." "Você quer me dizer, amigo John, que você não suspeita do que a pobre Lucy morreu? Não depois de todas as dicas dadas, não apenas por eventos, mas por mim?" De prostração nervosa, seguindo grande perda ou consumo de sangue. "E como o sangue se perdeu ou foi consumido?" Eu balancei minha cabeça. Ele passou e se sentou ao meu lado e continuou. "Você é um homem inteligente, amigo John. Você raciocina bem e sua inteligência é ousada. Mas você é muito preconceituoso. Você não deixa seus olhos verem, nem seus ouvidos ouvirem. E o que está fora da sua vida diária não é sua responsabilidade. Você não acha que há coisas que você não consegue entender? E ainda assim, que algumas pessoas veem coisas que outras não podem? Mas há coisas antigas e novas que não devem ser contempladas pelos olhos dos homens, porque sabem, ou eles pensam que sabem, algumas coisas que outros homens lhes disseram. Ah,
É culpa de nossa ciência, que ela queira explicar tudo. E se isso não explicar, então diz que não há nada a explicar. Mas, no entanto, vemos ao nosso redor, todos os dias, o crescimento de novas crenças, que se consideram novas e que ainda são apenas as antigas, que fingem ser novas, como as boas damas da ópera. Suponho agora que você não acredita em transferência corporal, não? Nem em materialização, não? Nem em corpos astrais, não? Nem na leitura do pensamento, não? Nem em hipnotismo. Sim, eu disse. Charcot provou isso muito bem. Ele sorriu enquanto continuava. Então você está satisfeito com isso? Sim? E é claro, então você entende como ele age e pode seguir a mente do grande Charcot, que não vive mais, e entrar na própria alma do paciente que ele influencia. Não? Então, amigo John, devo aceitar que você simplesmente aceita fato e está satisfeito em deixar a conclusão ficar em branco? Não? Então me diga, pois estudo o cérebro, como você aceita o hipnotismo e rejeita a leitura do pensamento? Deixe-me dizer, meu amigo, que há coisas feitas hoje em ciências elétricas que teriam sido consideradas heresias pelos próprios homens que descobriram eletricidade, que não precisaria muito para serem queimados como bruxos. Sempre há mistérios na vida. Por que é que Matusalém viveu 900 anos e Oudipar viveu 169? E ainda assim que a pobre Lucy, com o sangue de 4 homens nas suas pobres veias, não pôde viver nem um dia, pois, se ela vivesse mais um dia, poderíamos salvá-la. Você conhece todo o mistério da vida e da morte? Você conhece completamente a anatomia comparativa e pode dizer que as qualidades dos brutos estão em alguns homens e não em outros? Você pode me dizer por que, quando outras aranhas morrem pequenas e em breve, essa grande aranha viveu por séculos na torre da antiga igreja espanhola e cresceu, até que, ao descer, ela poderia beber o óleo de todas as lâmpadas da igreja? Você pode me dizer por que, nos pampas, em outros lugares, há morcegos que chegam à noite e abrem as veias de gado e cavalos e chupam suas veias? Como em algumas ilhas dos mares ocidentais há morcegos que ficam nas árvores o dia todo, e aqueles que os viram descreveram como nozes ou vagens gigantes, e que quando os marinheiros dormem no convés, porque está quente, eles voam e os atacam, e então de manhã os homens são encontrados mortos, brancos como a senhorita Lucy estava. Bom Deus, professor, eu disse, começando. Você quer me dizer que Lucy foi mordida por um morcego e que uma coisa dessas está aqui em Londres, no século XIX? Ele acenou com a mão para o silêncio e continuou. Você pode me dizer por que a tartaruga vive mais do que gerações de homens? Por que o elefante continua vivendo até formar dinastias? E por que o papagaio nunca morre, a menos que seja mordido por gato ou cachorro, ou algo assim? Você pode me dizer por que os homens acreditaram, em todas as idades e lugares, que existem poucos que vivem sempre se tiverem permissão? Que existem homens e mulheres que nunca morrem? Todos sabemos, porque a ciência atestou o fato, que houve sapos presos em rochas por milhares de anos, em buracos tão pequenos que só cabiam eles, desde a juventude do mundo. Você pode me dizer como o faquir indiano pode se fazer morrer e ser enterrado, e seu túmulo selado e com trigo semeado nele, e o trigo colhido, cortado, semeado, colhido e cortado novamente? E então os homens vêm e tiram o selo ininterrupto, e que lá está o faquir indiano, não morto, mas que se levanta e caminha entre eles como antes? Aqui eu o interrompi. Eu estava ficando confuso.
Ele havia enchido minha mente com sua lista de excentricidades da natureza e possíveis impossibilidades que minha imaginação estava sendo inflamada. Eu tive a ideia sombria de que ele estava me ensinando alguma lição, como fazia muito tempo atrás em sua sala em Amsterdã. Mas ele costumava me dizer a coisa para que eu pudesse ter o objeto de pensamento em mente o tempo todo. Mas agora eu estava sem essa ajuda e queria acompanhá-lo. Então eu disse: Professor, deixe-me ser seu aluno preferido novamente. Diga-me a tese, para que eu possa aplicar seu conhecimento à medida que você continua. No momento, estou indo com minha mente de um ponto a outro como um homem louco, e não como um são segue uma ideia. Sinto-me como um novato em um pântano no nevoeiro, pulando de um túmulo para o outro no mero esforço cego para seguir em frente sem saber para onde estou indo. Essa é uma boa imagem, disse ele. Bem, vou lhe dizer. Minha tese é a seguinte: quero que você acredite. Para acreditar no quê? Para acreditar em coisas que você não pode. Deixe-me ilustrar. Ouvi uma vez um americano que definiu a fé, aquela faculdade que nos permite acreditar em coisas que sabemos ser falsas. Por um lado, eu sigo esse homem. Ele quis dizer que precisamos de uma mente aberta e não deixar que um pouco de verdade bloqueie o fluxo de uma grande verdade, como uma rocha pequena em um trilho ferroviário. Temos a pequena verdade primeiro. Bom, nós a mantemos e a valorizamos, mas, da mesma forma, não devemos deixar de pensar em toda a verdade no universo. Então, você quer que eu não deixe que algum preconceito atrapalhe a receptividade da minha mente em relação a algum assunto estranho? Entendi sua lição corretamente? Ah, você ainda é meu aluno favorito. Vale a pena ensinar a você. Agora que você está disposto a entender, você deu o primeiro passo para entender. Você pensa então que aqueles furos tão pequenos nas gargantas das crianças foram feitos pelo mesmo causador dos furos na senhorita Lucy? Eu suponho que sim. Ele se levantou e disse solenemente: Então, você está errado. Oh, se ao menos fosse assim, mas infelizmente não é. É pior, muito, muito pior. Em nome de Deus, professor Van Helsing, o que você quer dizer? Exclamei. Ele se jogou com um gesto desesperado em uma cadeira e colocou os cotovelos na mesa, cobrindo o rosto com as mãos enquanto falava. Eles foram feitos por Miss Lucy. Por um tempo, a pura raiva me dominou. Era como se ele tivesse atingido Lucy na cara durante a vida dela. Eu esmurrei a mesa com força e me levantei enquanto disse a ele: Dr. Van Helsing, você está louco? Ele levantou a cabeça e olhou para mim, e de alguma forma a ternura de seu rosto me acalmou imediatamente. Eu gostaria, ele disse. A loucura é fácil de suportar em comparação com a verdade como essa. Oh, meu amigo, por que você acha que eu dei uma volta tão grande? Por que demorar tanto para lhe dizer uma coisa tão simples? Foi porque eu te odeio e odiei você toda a minha vida? Foi porque eu queria te causar dor? Era porque eu queria, somente agora, me vingar daquele momento em que você salvou minha vida e de uma morte assustadora? Ah, não! Perdoe-me, disse eu. Ele continuou. Meu amigo, era porque eu queria ser gentil ao revelar isso a você, pois sei que você amou essa senhora tão doce, mas ainda não espero que você acredite. É tão difícil aceitar de uma só vez em qualquer verdade abstrata, que podemos duvidar que seja possível
quando sempre acreditamos no oposto dela. É mais difícil ainda aceitar uma verdade concreta e tão triste como a da senhorita Lucy. Hoje à noite eu vou provar. Você ousaria vir comigo? Isso me cambaleou. Um homem não gosta de provar essa verdade, exceto Byron, para o ciúme, e provar a própria verdade que ele mais abominou. Ele viu minha hesitação e falou: a lógica é simples, sem a lógica do louco, pulando de tumba em um pântano enevoado. Se não for verdade, a prova trará alívio. Na pior das hipóteses, o pavor. Ainda assim, o pavor deve ajudar minha causa, pois nele há necessidade de crença. Venha, digo o que proponho. Primeiro, que saiamos agora para ver aquela criança no hospital. Dr. Vincent, do Hospital North, onde os documentos dizem que a criança está, é amigo meu, e penso que seu também, já que vocês estudaram juntos em Amsterdã. Ele deixará 2 cientistas verem o caso dele, se ele não deixar 2 amigos. Não vamos contar nada a ele, apenas que desejamos aprender. E então, ele pegou uma chave do bolso e a segurou. E então, passaremos a noite, você e eu, no cemitério da igreja, onde Lucy está. Essa é a chave que trava a tumba. Eu a peguei com o coveiro para dar a Arthur. Meu coração afundou dentro de mim, pois senti que havia alguma provação temerosa diante de nós. No entanto, eu não podia fazer nada. Então, juntei toda a coragem que pude e disse que era melhor nos apressarmos, pois a tarde estava passando. Encontramos a criança acordada. Dormia e pegou um pouco de comida, e no geral estava passando bem. O Dr. Vincent pegou o curativo da garganta e nos mostrou as perfurações. Não havia como confundir a semelhança com as que estavam na garganta de Lucy. Elas eram menores e as bordas pareciam mais frescas. Isso foi tudo. Perguntamos a Vincent a que ele as atribuía, e ele respondeu que deveria ter sido uma mordida de algum animal, talvez um rato. Mas, de sua parte, ele estava inclinado a pensar que era um dos morcegos que são tão numerosos nas alturas do norte de Londres. Dentre tantos inofensivos, disse ele, pode haver alguma espécime selvagem do sul, de uma espécie mais maligna. Algum marinheiro pode ter trazido um para casa que conseguiu escapar, ou mesmo do jardim zoológico. Um jovem pode ter se soltado, ou um que tenha sido criado a partir de um vampiro. Essas coisas acontecem, você sabe. Apenas 10 dias atrás, um lobo saiu e foi, acredito, encontrado naquela direção. Durante a semana seguinte, as crianças só queriam brincar de Chapeuzinho Vermelho em Hampstead Heath e em todos os becos no local, até essa assustadora bela dama aparecer. Desde então tem sido uma festa. Até esse pobrezinho, quando ele acordou hoje, perguntou à enfermeira se ele poderia ir embora. Quando ela perguntou por que ele queria ir, ele disse que queria brincar com a bela dama. Espero, disse Van Helsing, que quando você for enviar a criança para casa, advertirá os seus pais para acompanhar rigorosamente. Provavelmente seria fatal, mas, de qualquer forma, suponho que você não o deixará embora por alguns dias. Certamente não, pelo menos não por uma semana, mas se a ferida não estiver curada. Nossa visita ao hospital levou mais tempo do que consideramos, e o sol havia mergulhado antes de sairmos. Quando Van Helsing viu como estava escuro, ele disse: não há pressa. Está mais tarde do que eu pensava. Venha, procuremos algum lugar que possamos comer
e depois seguiremos o nosso caminho. Jantamos no castelo de Jack Straw, juntamente com uma pequena multidão de ciclistas e outros que eram simpaticamente barulhentos. Por volta das 10 horas, partimos da estalagem. Era então muito escuro e as lâmpadas dispersas aumentaram a escuridão quando estávamos fora dos focos de luz. O professor havia evidentemente estudado a estrada que deveríamos ir, pois ele continuou sem hesitar. Mas, quanto a mim, eu estava confuso com a localização. À medida que avançamos, encontramos cada vez menos pessoas, até que finalmente ficamos um pouco surpresos quando encontramos até a patrulha da polícia montada indo à ronda suburbana habitual. Por fim, chegamos ao muro do cemitério, que escalamos, com uma pequena dificuldade, pois estava muito escuro e todo lugar parecia tão estranho para nós. Encontramos o mausoléu dos Westenra. O professor pegou a chave, abriu a porta rangente e de pé, educadamente, mas inconscientemente, me fez um gesto para precedê-lo. Houve uma deliciosa ironia na oferta, na cortesia de ceder a preferência em uma ocasião tão horrível. Meu companheiro me seguiu rapidamente e fechou cautelosamente a porta, depois de verificar cuidadosamente que ela só se fechava com a chave e não com molas. Neste último caso, deveríamos estar em uma situação ruim. Então, ele vasculhou sua bolsa e, pegando uma caixa de fósforos e um pedaço de vela, começou a fazer uma luz. A tumba, durante o dia, quando ornada com flores frescas, parecia sombria e horrível o suficiente. Mas agora, alguns dias depois, quando as flores penduravam esguias e mortas, seus brancos se transformando em ferrugem e seus verdes para marrons, quando aranhas e besouros retomaram o seu domínio comum, quando a pedra colorida pelo tempo e argamassa incrustada de poeira e ferro enferrujado, ferro úmido e latão manchado e nublado prateado devolveram o brilho fraco de uma vela. O efeito era mais infeliz e sórdido do que poderia ter sido imaginado. Ele transmitia irresistivelmente a ideia de que a vida de animais, não era a única coisa que poderia falecer. Van Helsing realizou seu trabalho sistematicamente, segurando sua vela para que ele pudesse ler as placas de caixão e, assim, segurando para que o espermacete caísse em manchas brancas que endureciam enquanto tocavam metal, ele garantiu que estava no caixão de Lucy. Outra busca em sua bolsa e ele pegou uma chave de fenda. "O que você vai fazer?" perguntei. "Abrir o caixão. Você ainda será convencido." Em seguida, ele começou a tirar os parafusos e finalmente levantou a tampa, mostrando o invólucro de chumbo por baixo. A visão era quase demais para mim. Parecia ser tanto uma afronta para os mortos quanto teria sido tirar as roupas dela enquanto vivia. Na verdade, eu segurei a mão dele para detê-lo. Ele disse apenas: "Você verá." E novamente, vasculhando sua bolsa, pegou uma pequena serra. Atingindo o chumbo com um golpe rápido com a chave de fenda, que me fez estremecer, ele fez um pequeno buraco, que era, no entanto, grande o suficiente para deixar passar a ponta da serra. Eu esperava um jato de gás do cadáver de uma semana. Nós, médicos, que tivemos que estudar nossos riscos, precisamos nos acostumar com essas coisas, e eu voltei para a porta. Mas o professor não parou por um momento. Ele cerrou alguns metros ao longo de um lado do caixão de chumbo, e depois do outro lado, atravessando por cima até o outro lado.
Tomando a beira do flange solto, ele dobrou de volta para o pé do caixão e, segurando a vela na abertura, chamou-me para olhar. Eu me aproximei e olhei. O caixão estava vazio. Certamente foi uma surpresa para mim e me deu um choque considerável. Mas Van Helsing não se mexeu. Ele agora estava mais certo do que nunca do seu terreno e, portanto, encorajado a prosseguir em sua tarefa. Você está satisfeito agora, amigo John? Ele perguntou. Senti toda a argumentatividade obstinada da minha natureza acordada dentro de mim quando eu respondi. Estou satisfeito que o corpo de Lucy não esteja nesse caixão, mas isso só prova uma coisa. E qual é essa coisa, amigo John? Que não está lá. Essa é uma boa lógica, disse ele. Até onde vai? Mas como você pode explicar que o corpo não esteja lá? Talvez um ladrão de cadáveres, sugeri. Algum empregado do agente funerário pode ter roubado-o. Eu senti que estava dizendo bobagens, e, no entanto, era a única causa real que eu poderia sugerir. O professor suspirou. Ah, bem, ele disse. Devemos ter mais provas. Venha comigo. Ele recolocou a tampa do caixão novamente, reuniu todas as suas coisas e as colocou na bolsa. Soprou a chama e colocou a vela também na bolsa. Abrimos a porta e saímos. Atrás de nós, ele fechou a porta e a trancou. Ele me entregou a chave dizendo: Você vai mantê-la? É melhor você ter certeza. Eu ri. Não era uma risada muito alegre, devo dizer, enquanto acenei para ele mantê-la. Uma chave não é nada, eu disse. Pode haver duplicatas, e de qualquer maneira não é difícil violar uma fechadura desse tipo. Ele não disse nada, mas colocou a chave no bolso. Então, ele me disse para vigiar de um lado do cemitério enquanto ele vigiava do outro. Assumi meu lugar atrás de uma árvore de teixo e vi sua figura escura se mover até que as lápides e árvores intervenientes o escondessem da minha vista. Foi uma vigília solitária. Logo depois de tomar meu lugar, ouvi um relógio distante bater meia-noite, e com o tempo chegou 1 e 2. Fiquei com frio e nervoso e zangado com o professor por me levar a essa tarefa, e comigo mesmo por vir. Eu estava com muito frio e com sono para ser um observador atento, mas não com sono suficiente para atrair a confiança que ele depositou em mim. E passei um tempo sombrio e miserável. De repente, quando eu me virei, pensei ter visto algo, como uma faixa branca, movendo-se entre duas árvores escuras, ao lado do cemitério da igreja, mais distante do mausoléu. Ao mesmo tempo, uma massa escura se moveu do lado do professor e foi apressadamente em sua direção. Então, eu também me movi, mas eu tive que desviar das lápides e túmulos desalinhados, e tropecei sobre túmulos. O céu estava nublado e, em algum lugar distante, soou o canto de um galo adiantado. Um pouco afastado, além de uma linha de zimbro espalhado que marcava o caminho para a igreja, uma figura branca e fraca flutuava na direção do mausoléu. O mausoléu em si estava escondido por árvores e eu não conseguia ver onde a figura desapareceu. Ouvi o farfalhar do movimento real, onde vi pela primeira vez a figura branca. E vindo, encontrei o professor segurando em seus braços uma criança pequena. Quando ele me viu,
ele a segurou para mim e disse: "Você está satisfeito agora?" "Não", eu disse, de uma maneira que senti ser agressiva. "Você não vê a criança?" "Sim, é uma criança. Mas quem trouxe aqui? E está ferida?" perguntei. "Veremos", disse o professor, e com um impulso saímos do cemitério, ele carregando a criança adormecida. Quando estávamos a uma pequena distância, entramos em um grupo de árvores, riscamos um fósforo e olhamos para a garganta da criança. Estava sem um arranhão ou cicatriz de qualquer tipo. "Eu estava certo?" eu perguntei triunfantemente. "Estávamos bem a tempo", disse o professor, felizmente. Agora, tínhamos que decidir o que deveríamos fazer com a criança e, assim, conversamos sobre isso. Se a levássemos a uma estação de polícia, teríamos que prestar contas sobre nossos movimentos durante a noite. No mínimo, deveríamos fazer alguma declaração sobre como tínhamos encontrado a criança. Então, finalmente, decidimos que a levaríamos para Hampstead Heath e, quando ouvíssemos um policial chegando, a deixaríamos onde ele não poderia deixar de encontrá-la. Em seguida, seguiríamos o nosso caminho para casa o mais rápido possível. Tudo correu bem. Na beira de Hampstead Heath, ouvimos passos pesados de um policial e, deitando a criança no caminho, esperamos e assistimos até que ele a viu enquanto apontava sua lanterna de um lado para o outro. Ouvimos sua exclamação de espanto e depois fomos embora em silêncio. Por boa sorte, conseguimos uma condução perto do Spanish Arms e nos dirigimos para a cidade. Não consigo dormir, então faço essa entrada. Mas devo tentar dormir algumas horas, pois Van Helsing me chamará ao meio-dia. Ele insiste que eu vá com ele em outra expedição.